E aí, aluno da mediação tecnológica, olha nós aqui de volta. Eu, professor Beto aqui e a minha amiga Aldelina estaremos aqui com vocês, porque o professor Lodismar já trabalhou com vocês aí a unidade 1, vocês compreenderam um pouco a unidade 1, como é que se dá esse processo de ocupação de Rondônia, ocupação da Amazônia. Mas hoje, a nossa aula, ela vai retratar de uma pessoa que ela é considerada como um herói para a nossa terra. Por que um herói? Porque é dele que sai o nome do único estado que recebe o nome de um brasileiro. Rondônia. Rondônia é o único estado que recebe o nome de um brasileiro. Rondon. Hoje nós iremos falar sobre Cândido Mariano da Silva. Na tela para vocês aí, porque olhando na tela aqui, você vai ver aqui, professor Lodismar, eu, professor João Herbert, mais conhecido como professor Beto, né, aluno? E aí, nossa intérprete Aldelina, nós iremos falar aí sobre esses assuntos da aula de hoje. Iremos falar sobre Rondon, esse expedicionário, indigenista e sertanista aí, Rondon. Rondon militar, Rondon o indigenista, Rondon e o estado de Rondônia. Vamos ver o que tem nessa relação? E as habilidades para a aula de hoje? As habilidades para a aula de hoje, nós temos aí relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. E nós começamos a aula de hoje com isso daqui. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Rondon. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Rondon, que recebe esse museu aqui em sua homenagem, para vocês terem uma ideia sobre Rondon, ele vem de uma escola militar lá na Praia Vermelha e ele vem seguindo aquela ideia positivista. Aquela ideia que era uma ideia lá que vem do século XIX, a filosofia do século XIX, a filosofia positivista, que é trazida do século XIX. E Rondon é um grande seguidor, assim mesmo como Benjamin Constant, que é o seu professor, são seguidores desse movimento positivista. O movimento positivista é esse que deu aquela frase na bandeira brasileira, ordem e progresso. Lembra? Ordem e progresso, lá que a república é feita neste momento. Inclusive, nós vamos ver depois, uma curiosidade, que Rondon participa desse movimento republicano. É ele o responsável, tenente ainda na época, responsável por levar a carta dos militares para a Marinha. É ele que leva a carta. Então, ele tem uma participação direta também na proclamação da República. E Rondon, esse militar positivista, ele vai estar muito presente nesse contexto não só daqui de Rondônia, mas dentro de um contexto nacional. É por isso que você chega lá no Rio Grande do Sul, você tem cidades homenageando Rondon. Você chega no Mato Grosso, nós temos aqui museu homenageando Rondon. Sabe por quê? Na tela para vocês aí. Porque o Rondon, ele era o Cândido Mariano da Silva. Ele era apenas o Cândido Mariano da Silva. Ele ainda não era Rondon. Era apenas o Cândido Mariano da Silva aí. Ele nasce em 30 de abril de 1865, aonde? Na cidade de Mimoso, que é distrito de Santo Antônio de Le-Verger, atual município de Barão de Melgaço. Então, Rondon é do Mato Grosso do Sul. Inclusive, olha aqui na tela para vocês, aqui esse museu que eu mostro para vocês, esse museu é na cidade onde Rondon nasceu. É lá na região onde Rondon nasceu. Lá de Barão de Melgaço, aí, distrito de Santo Antônio de Le-Verger. Então, Rondon, ele sai do Mato Grosso. Rondon, que tem essa descendência indígena, dos Bororos, dos Terenas, Rondon passa por essa descendência indígena e Rondon ele vem se consolidar na história, que nós vamos entender um pouco dele. Voltando aí na tela. Então, olha aí, nós estamos vendo essa
Menino Rondon. Menino Rondon, que nós temos aí, essa foto do Museu do Índio, vai mostrar o Rondon dentro dessas expedições pelo Brasil afora. Foi educado por seus familiares e aos 16 anos diplomou-se em magistério no Liceu Cuiabano. Ah, mas ele era muito novo. Por ser novo, ele não pôde exercer a função de professor. Então, a sua idade não permitia. Mas ele lá no Liceu Cuiabano, ele já se torna professor. Olha aí o matemático Rondon, olha aí o professor Rondon. Aí em 1881, ele vai sentar a praça no Rio de Janeiro. Era sonho de Rondon. Rondon tinha esse sonho. Eu preciso sair aqui do Mato Grosso, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. O seu tio, que nós vamos ver essa história interessante, o qual depois ele vai pegar o sobrenome de Rondon, que ele não tinha, ele era Cândido Mariano da Silva, vai pegar esse sobrenome do seu tio, Rondon. O seu tio vai lhe auxiliar nessa ida para o Rio de Janeiro. Rondon chega no Rio de Janeiro, estuda no Rio de Janeiro, na escola militar, e vai ser um soldado aplicado. Um soldado muito aplicado. 1881, Rondon está no Rio de Janeiro. Já em 1885, ele vai se matricular na Escola Militar de Praia Vermelha. Aí, em 1889, ele se torna oficial do Exército. O que está acontecendo na história do Brasil em 1889, meus queridos alunos? Qual é o acontecimento que nós estamos nos deparando no Brasil em 1889? Nós estamos em pleno ano da proclamação da República Federativa do Brasil. Quando os militares tomam o poder, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Benjamin Constant, membros do Exército que vão se fortalecer e vão tomar o poder do Brasil, derrubando Dom Pedro II. E nessa derrubada de Dom Pedro, Rondon vai estar presente, agora como militar. Como militar ele vai estar presente. Outra questão de curiosidade, olha na tela para vocês aí, outra questão de curiosidade aí que nós vamos observar é que a expedição de 2 de setembro de 29 de novembro de 1907, reconhecimento de 1.781 quilômetros. A segunda expedição, 20 de julho a 3 de novembro de 1908, reconhecimento de 1.653 quilômetros. Expedição de maio a dezembro de 1909, reconhecimento de 2.232 quilômetros. Professor, de que o senhor está falando? De que o senhor está falando? Tá? De que o professor está falando? Ele está falando que Rondon, nesse momento aí, Rondon, que participa das expedições da implantação da ciência telegráfica, Rondon vai pegar para si uma grande missão. Esse daqui vai ser um professor de Rondon. Vai ser um grande professor de Rondon aí. Ele vai sair do Mato Grosso aí, esse que está aqui na imagem, Gomes Carneiro, que vai ser o grande mentor de Rondon. Olhem na tela para vocês. Gomes Carneiro, então, em 1892 a 1898, ele vai ajudar a construir a linha telegráfica do Mato Grosso a Goiás, entre Cuiabá e Araguaia, com o tenente Gomes Carneiro e o coronel Everton Quadros. Então, Rondon sai aqui com Gomes Carneiro. E ele sai construindo a linha telegráfica. Rondon pega essa experiência da construção da linha telegráfica. Aí é dado para ele uma missão. Depois ele é chamado pelo governo brasileiro e ele recebe a missão. Vão dizer para ele, Rondon, sabe lá, no extremo Mato Grosso, já divisa com o Amazonas, lá vão construir, começaram um processo de construção de uma estrada de ferro. E eu quero fazer a comunicação, que a comunicação das linhas telegráficas chegue até o extremo Amazonas. E Rondon disse, deixa essa parada comigo, é comigo essa parada, e nós vamos lá fazer essa expedição. Rondon parte para essa expedição.
É por isso que essa expedição de Rondon, aqui em terras, que Roquete Pinto vai chamar de terras de Rondônia, essa expedição de Rondon, ela é dividida em 3 etapas. Ela é dividida dentro dessa primeira etapa aqui, essa primeira etapa que começa em 2 de setembro a 29 de novembro de 1907. É só nós lembrarmos que em 1907 começa também a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa expedição ela vai fazer o reconhecimento de 1.781 quilômetros. Aí Rondon chega ali naquela região, vai se aproximando daquela região ali do extremo Mato Grosso, entrando ali, já se aproximando de onde hoje é Vilhena. Nós temos a segunda expedição. A segunda expedição, que ela vai aí de 20 de junho a 3 de novembro de 1908, ela vai ter um reconhecimento de 1.653 quilômetros. Mais uma vez, a expedição aí, ela vai pegar agora um trecho bem grande, ela vai se dividir em 2. Aí nós temos aí a terceira expedição de maio de 1909, que vai ser a mais longa, mais árdua missão. Ela vai reconhecer 2.232 quilômetros. Pessoal, precisava fazer picadas no meio da mata. Precisava abrir clareiras no meio da mata. Imagine vocês, a clareira, a picada que ela é aberta no meio da mata, ela precisava colocar portes. Olhem na tela para vocês. Na tela para vocês. Essas 3 expedições. Agora a saga desse povo no meio da mata, meus queridos alunos. Isso aqui não era num trator, não. Era no machado, era no teçado, derrubando essas clareiras. Nós temos aí essa grande derrubada dessa mata, precisava varar a floresta para poder colocar os postes da linha telegráfica. Se colocasse os postes com as árvores ao lado, as árvores iam cair e derrubar a linha telegráfica. Então precisava abrir essas clareiras. Chegava em determinados momentos que a clareira tinha 100 metros de largura. Imagine vocês, largura de um campo de futebol, meus queridos alunos. Não era fácil. Era uma expedição árdua e difícil. Na tela para vocês aí. Em 1900, ele é nomeado como chefe da missão construtora da linha telegráfica do estado do Mato Grosso. Então, agora ele é o chefe. Tanto é que em 1907 é nomeado chefe da comissão da linha telegráfica estratégica, que iria ligar o Mato Grosso ao Amazonas. SLTMTA. Olha aí, Comissão das Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. Quem era o presidente da República nesse momento? O presidente da República era Afonso Pena. Nós estávamos em plena política café com leite aqui no Brasil. Então, como nós estamos observando nessa clareira, Rondon está agora oficialmente responsável por essa linha telegráfica. No meio do caminho, ele vai encontrar populações indígenas. Olha aí na tela para vocês. Ele vai encontrar essas populações ao meio do caminho. Essas populações que ele vai fazer contato, muitos desses indígenas que vão atacar ele, depois se tornam seus aliados. Porque em 1910, usou os marinheiros da Revolta da Chibata para trabalharem na linha telegráfica. Professor, como é que é isso? O Rondon, ele vai pegar... Teve aqui a Revolta da Chibata, que nós já estudamos essa história lá. As pessoas foram presas, os marinheiros que foram presos da Revolta da Chibata, eles foram colocados em exílio. Vão ser exilados aonde? Nos seringais da Amazônia.
foram exilados para trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré, e Rondon vão pegar muitos deles e vão dizer, ó, militares da Marinha, agora vocês vão trabalhar aqui comigo no Exército. Vocês serão meus trabalhadores da linha telegráfica. Será que era difícil o trabalho? Porque para ser um castigo, era muito difícil o trabalho. Agora, vocês vão ver um vídeo que ele tem um título do O Fio do Progresso. Esse vídeo ele vai mostrar um pouco essa saga do Rondon, quando ele chega ali naquela região de Vilhena, abrindo matas. Vocês vão ver depois que ele chega ali onde hoje é Ji-Paraná, onde hoje nós temos o Museu da Comunicação. Preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo ele narra um pouco dessa saga, dessa região que foi aberta por Rondon. Assista o vídeo. Vamos, homens! Estamos chegando em mais um destino. Imagina vocês, se rasgar a floresta amazônica hoje, fazendo picadas já é difícil. No início do século XX, Rondon recebe essa missão. Ligar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao extremo norte do Brasil. Em Santo Antônio do Rio Madeira, está sendo construída a estrada de ferro Madeira Mamoré. E Rondon precisava trazer a comunicação. As linhas telegráficas iriam fazer um papel de integração nacional. E Afonso Pena, que era presidente da República do Brasil, dá essa missão a Rondon. Essa missão árdua, que ele com seus homens desempenham na floresta amazônica. Em 1907, Rondon, que já era conhecido em todo o território nacional, em suas expedições, em instalar linhas telegráficas, agora recebe essa nova missão, chamada de Comissão Rondon. Uma comissão que ela iria fazer essa integração do centro-oeste brasileiro ao norte do país. Aqui nós estamos chegando na estação Álvaro Vilhena, criada por Rondon, que deu origem ao município tão conhecido no estado de Rondônia, que foi o município de Vilhena. Agora venham conosco, Historiando Rondônia, para você conhecer esta missão de Rondon. Em 1909, de um pequeno acampamento que servia para estudar o ecossistema e os povos nativos da região, Rondon instala às margens do rio Piraculino uma estação telegráfica. No dia 12 de outubro de 1911, é inaugurado a estação telegráfica Álvaro Vilhena, essa que nós estamos hoje aqui. Por que Rondon deu esse nome de Álvaro Vilhena? Esse nome foi em homenagem ao engenheiro, amigo e professor de Rondon, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena. Em 1909, Rondon chega à embocadura do rio Urupá, e aqui ele marca onde seria construída a primeira estação telegráfica da região. Outras estações telegráficas já estavam sendo construídas ao longo do caminho, que iria ligar o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Porém, nós estamos no início do século XX, em plena crise da borracha. Acaba o primeiro ciclo da borracha. As pessoas vão começar a sair dessa região em busca de outros meios econômicos de sobrevivência. Vocês observam que durante a década de 50, nós temos um novo surto migratório para a região. É descoberto ouro e diamante no Rio Machado. E essa nova exploração vai atrair migrantes de toda parte do país. Em 43, é criado o território federal do Guaporé, que criou 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Vila de Rondônia se torna distrito do município de Porto Velho. Aqui, só a partir de 1977, que vai ser criado o município de Ji-Paraná. O Museu da Linha Telegráfica, o Museu das Comunicações de Ji-Paraná, hoje atrai turistas, porque aqui se conta um pouco da história de como surgiu esse município. Ji-Paraná, que é considerado o coração de Rondônia,
tem a sua história viva aqui neste local. E é isso que nós estamos contando hoje na nossa aula, Historiando Rondônia. Em 1915, Rondon chega a Santo Antônio do Rio Madeira. Ali nós temos a construção da última estação telegráfica a ser concluída, que ligava o trecho Mato Grosso ao Amazonas. Porém, a estação telegráfica e as linhas telegráficas foram concluídas no momento aonde já se torna obsoleto, pois o radioamador já era utilizado como meio de comunicação no Brasil. Todo o sacrifício de Rondon, todas as vidas ceifadas, todos os obstáculos vencidos, ele conclui sua missão. Mas sua missão chega tardiamente à Amazônia. Pois é, queridos alunos. Aí vocês viram a saga de Rondon, que não foi fácil. Imagine rasgar essa floresta, dentro dessa aventura. Rondon, esse rapaz... Acho que esse Rondon parece um pouco comigo, né? Acho que não, né? Foi forçar o né? Mas eu queria mostrar para vocês como é que se dá essa dificuldade. Como se deu essa dificuldade de rasgar a floresta para implantar as linhas telegráficas. Infelizmente, ao chegar, elas já estavam obsoletas. Mas durante essa missão que Rondon vai cumprir, ele encontra monumentos históricos que estavam abandonados. Desde a proclamação da República, foram abandonados aqui e deixados de lado. Na tela para vocês. É por isso que em 1909, ele vai encontrar o Real Forte Príncipe da Beira. Lá ele vai fazer uma limpeza. Nós temos várias fotos depois, Rondon fazendo a limpeza, trabalhando esse local aí. As obras da linha telegráfica que ligam os sertões do Mato Grosso ao Amazonas foi uma obra de grandes proporções que destinava a tirar o isolamento da região do extremo norte do país. Ela queria tirar. Professor, como é que ela iria tirar o isolamento dessa região do extremo norte do país? É porque a linha telegráfica, imagine você, vamos para o imaginário, como era na época. Aconteceu alguma coisa na estrada de ferro Madeira-Mamoré. Como é que a capital do Brasil ficaria sabendo? Ou aconteceu alguma coisa na capital do Brasil, como era que os trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré ficavam sabendo? Essa comunicação ela teria que sair pelo Madeira, sairia pelo Madeira, iria descer até Belém, iria entrar no Oceano Atlântico, descer no Oceano Atlântico aqui pela costa brasileira, passando pelo Nordeste, até chegar no Rio de Janeiro. Isso demorava em torno de 3 meses para chegar essa comunicação. Implantar a linha telegráfica significaria encurtar esse distanciamento. Aluno, hoje que nós já estamos discutindo a tecnologia 5G, no início do século XX, nós discutimos a implantação de linhas telegráficas para fazer essa comunicação com o Brasil e com o mundo. Porque nós já tínhamos linhas telegráficas submarinas ligando até a Europa. Mas durante esse tempo aí já vai ser descoberto o telégrafo sem fio, nós já vamos ter a descoberta do telefone, e aí ela vai se tornar obsoleta. Aí nós vamos ter o desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico é isso. Uma tecnologia ela vai deixando a outra obsoleta. E a estrada de ferro aqui, na tela para vocês, a estrada de ferro aí, ela está sendo construída nesse período. Ela é paralelo à linha telegráfica. O telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso e estabelecer a civilização. Seria isso o objetivo. Essa chegada do progresso. Essa chamada civilização. É claro que nós não vamos trabalhar a questão da palavra civilização, mas trazer o que tem de tecnologia para tirar o isolamento do país, essa região.
No meio dessa expedição aí, em 1913, no finalzinho de 1913 para 1914, o Rondon, ainda no processo de construção da linha telegráfica, ele recebe a nova missão, que seria participar de uma expedição do sertão amazônico com o presidente americano Theodore Roosevelt. Não confunda Theodore Roosevelt com Franklin Delano Roosevelt, hein? Theodore Roosevelt é o presidente que está aqui com Rondon nessa missão. Franklin Delano Roosevelt é aquele da Segunda Guerra Mundial que nós vamos estudar lá para frente. Eles queriam explorar o Rio das Dúvidas, denominado de Rio Roosevelt. Então nós temos aqui essa expedição, que está aqui na tela para vocês. Nós temos aqui essa expedição. Rondon recebe essa daí, tanto é que ela termina em 1914. Sabe como foi chamada essa expedição? Expedição Rondon-Roosevelt. Ou Roosevelt-Rondon, alguns chamam. Mas é por isso que a ponte sobre o Rio Madeira, que fica aqui em Porto Velho, por uma propositura do senador Odaci Soares, e agora, recentemente, foi assinado pelo atual presidente, recebeu o nome justamente em homenagem a essa expedição. O nome da ponte sobre o Rio Madeira é Rondon-Roosevelt. Acredito que muitos de vocês ainda não sabiam, né? Mas ela recebe isso aí porque em 1914 foi comemorado o centenário da expedição Rondon-Roosevelt. A comissão também se atribuiu de função de exploração etnológica e antropológica. O estudo da antropologia. Pessoal, a expedição de Rondon, ela vai ser a expedição que mais vai trazer documentos para o Museu Nacional. Inclusive, Roquete Pinto, que era diretor do Museu Nacional, Museu Nacional, aquele que pegou fogo, que foi uma tristeza, perdeu tanta documentação da expedição Rondon, que vocês não acreditam. E o Museu Nacional ele vai ter muita documentação que vai ser extraída da Comissão Rondon. Vai ser a Comissão Rondon que vai ser que mais vai alimentar o Museu Nacional durante o início do século XX. Então percebam vocês, Roquete Pinto vindo para cá, dizendo que aqui eram terras de Rondônia. Roquete Pinto vendo essa importância de Rondon. Inclusive Rondon, que vai ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, mas isso aí nós vamos ver mais lá para frente. Olhem na tela de vocês. Então Rondon, essa expedição Rondon, ela extrapola a zoologia, a botânica, a etnografia, a mineralogia, a geologia, as águas termais, tudo sobre ciências naturais. Tá? Então nós temos aí essa expedição de Rondon. Percebam vocês essa saga dessa expedição. Esses homens, esses aventureiros que adentram da mata, vão dentro dessas aventuras, dentro dessa busca incessante. Não foi uma missão fácil, não foi. Mas Rondon era militar. Rondon era militar e ele recebe essa missão. E ele queria cumprir essa missão. Então, Rondon, por uns, ele é criticado, por outros, ele é elogiado. Mas, sem dúvida, Rondon, ele tem um pedaço na história do Brasil muito importante para o nosso cotidiano enquanto historiador. É preciso ver Rondon. Rondon do SPI, Rondon que vai estar em contato com os índios. É claro que o contato do homem branco por si só, ele traz a dizimação. Mas Rondon tentava proteger também esses povos indígenas. Olhem na tela. 1915. Conclui a missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Então, Santo Antônio do Rio Madeira é a chegada da Comissão Rondon. Chega lá em 1915 na Comissão do Rio Madeira,
na comissão do Rio Madeira aqui. Olha essa chegada, não era fácil não, eram troncos de árvore. Percebam vocês aí nessa imagem, aqui do slide, olha aí. Era um tronco de árvores, olha aí essa imagem aí. Ó. Então, nós temos aqui a comissão aí varando a terra, de canoa, de embarcação, em lombos de mula. Pessoal, é uma saga muito grande da Comissão Rondon. Não foi fácil. Olha essa outra foto aí. Nessa outra foto, mostra Rondon fazendo esse contato com esses povos nativos. Esse contato importantíssimo que ele fazia com esses povos. Quando ele chega ali próximo da região de Vilhena, ele vai ser atacado pelos índios. Ele vai ser flechado. Essa flecha que ele vai ser atacado pelos índios vai pegar no coldre do armamento dele e vai proteger. Aí entra aquele mito. Quem é esse homem, esse Deus que não morre? Os índios têm a questão da mitologia. E o Rondon vai aproveitar e vai fazer contato com esses indígenas e vai trazer muitos deles para a Comissão Rondon, para trabalhar na Comissão Rondon. Então a Comissão Rondon ela vai ser composta também por militares, por civis e por indígenas, que vão servir de mateiro, vão conhecer a região, vão saber o caminho certo. É impressionante nós vermos isso. É impressionante essa foto aqui que é tirada do acervo do Museu do Índio, nós vamos sempre ver Rondon fazendo esse contato. Só que como ele tinha a filosofia positivista, ele defendia que o índio ele teria que ser integrado à sociedade. Ele defendia a integração do índio à sociedade. Aos poucos, esse índio seria integrado à sociedade. Então, isso seria uma forma que ele protegia o índio. O SPI. O SPI que teve muito avanço, mas teve muitos erros do período que os historiadores buscam o entendimento da época. Na tela aí, 1919-24. Ele vai ser diretor de engenharia do Exército. Em 1930, Rondon é hostilizado e preso no governo de Getúlio Vargas. Teve a Revolução de 30. Getúlio Vargas não gosta muito do Rondon, porque ele era um legalista, positivista, ele era contra o movimento tenentista, e é o movimento tenentista que vai apoiar Getúlio Vargas. Mas quando chegou em 1952, é Rondon que propõe a criação do Parque Indígena do Xingu. É Rondon. Como eu falei para vocês, ele com seu espírito indigenista, era um militar indigenista. É ele que vai propor essa criação do Parque do Xingu. Tanto é que pelos seus feitos, pelo seu mérito, pelos seus feitos, pelos seus méritos, quando chega em 1955, olha aí, quando chega aqui em 1955, o Congresso Nacional, ele vai promover o Rondon, ele vai dizer, Rondon, você é mais que merecedor a receber esse título, Marechal do Exército. Mas, professor, o Rondon não foi para a guerra. Por isso que ele era o soldado da paz. Mas ele recebe esse título de Marechal do Exército. E ele se torna agora, o general Rondon vai se tornar, em 1955, o Marechal Rondon, tão conhecido. É nesse momento aí. Mas nós temos aí, em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. E em 1957 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Explorers Club de Nova York. Dois fatos interessantes sobre isso daqui. Dois fatos interessantes. Um é que em 56 aqui, em 56, quem era o presidente da República? Vocês que já estudaram a história do Brasil comigo? 56 era Juscelino Kubitschek.
Juscelino Kubitschek vai dizer, Rondon, eu preciso transformar o nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Eu sei que você não aceitou a primeira homenagem quando foi criado o Território Federal do Guaporé em 46, porque o Território Federal do Guaporé foi criado por Getúlio Vargas. E você tinha esse atrito por Getúlio Vargas ter mandado lhe prender. Mas agora, eu quero que você aceite essa homenagem. E Rondon vai aceitar essa homenagem. Rondon vai aceitar que o Território Federal do Guaporé se torne Território Federal de Rondônia. Em 1957, ele é indicado não pela primeira vez, mas pela segunda vez ao Prêmio Nobel da Paz. O Explorers Club de Nova York, ele indica pela segunda vez, tanto é que o Rondon é considerado um dos 5 maiores aventureiros do mundo. Mas Rondon já tinha sido indicado uma vez para o Prêmio Nobel da Paz. Sabe quem indicou ele? Nada mais, nada menos de que Albert Einstein. Se você chegar no Museu Rondon, você vai ver lá a carta de Albert Einstein indicando Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. E agora, novamente, ele é indicado em 57. Pelos seus feitos, pelas suas aventuras. Rondon deu aí a volta. O tanto que ele andou a pé no lombo de mula, daria para dar uma volta e meia na Terra aí. Então, Rondon era um grande aventureiro. Rondon era um grande sertanista. Rondon era um grande indigenista. Na tela. Sua família. Família de Rondon aí, retratada nessa imagem. O interessante é que a esposa dele, ela aprendeu a mexer no telégrafo, porque ela ficava fazendo contato com Rondon pelo telégrafo. Aí, quando chega em 1957, olha que interessante aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, que vocês vão ver. Em 1956, ele recebe a homenagem aqui do Juscelino Kubitschek. Em 1957, ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E no mesmo ano, em 1957, aos 92 anos, ele morre no Rio de Janeiro. A morte de Rondon. Rondon era considerado o grande cacique branco. Pagmajera. O grande cacique branco. Rondon era considerado e respeitado pelos povos indígenas. Inclusive, em seu funeral, havia um ritual de pagelância fora de sua casa, em despedida desse grande cacique branco. Rondon. O homem cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar. Só o amor constrói, dizia Rondon. Então percebam vocês. Olha aí, amplie essa frase aí, coloque na tela aí para vocês. O homem cansa de trabalhar, cansa de viver, não cansa de amar. Só o amor constrói. Meus queridos alunos, a gente chega ao final da nossa aula, que daqui a pouquinho nós vamos fazer a revisão dela e vamos fazer a atividade dela, mas eu coloco para vocês. Estudar sobre Rondon é você compreender melhor o que nós temos de raiz da história do estado de Rondônia. Estudar sobre Rondon é compreender a saga e a aventura dos sertanistas do início do século XX. Estudar sobre Rondon é perceber a corrida pela integração nacional através da comunicação. Rondon que levava as linhas telegráficas. Estudar sobre Rondon é entender quem somos nós, povos que moramos em Rondônia, hoje.
Então, por isso que eu digo, é interessante entendermos sobre esse sertanista, aventureiro, militar, herói, Cândido Mariano da Silva Rondon. Até a revisão.